Olá, eu sou Marcelo Cruz, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês. Estou junto aqui com Riad Younes, grande colega e diretor médico do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz. E temos hoje nosso primeiro convidado do nosso programa de ponto e contraponto em oncologia torácica, com foco em câncer de pulmão, Vladimir Lima, oncologista clínico e coordenador do Grupo de Oncologia Torácica do Hospital AC Camargo. Bem-vindo, Vlad. Obrigado, Marcelo. É um prazer nos reunirmos aqui hoje para discutir pontos importantes e novidades em câncer de pulmão. É um prazer estar aqui com vocês e acho que vai ser bastante produtivo. Tivemos recentemente o evento do GBOT, que foi Isso fantástico mesmo. E trouxe grandes novidades junto com nomes internacionais, o Renato Martins, a Tiziana, que veio do Wisconsin. E discutimos bastante lá também a questão de neoadjuvância e adjuvância de câncer de pulmão. E a gente está numa era hoje, felizmente, de rastreamento em câncer de pulmão, né, onde a gente espera que tenha novos, o estadiamento, né, os diagnósticos de tumores iniciais que tenham condições de cura com cirurgia e pensando também em quimioterapia, terapia sistêmica adjuvante, né. Você tem já visto essa mudança na prática com rastreamento? É verdade. O programa de rastreamento ainda não está tão difundido, porque a gente não pode esquecer que rastreamento não é função do centro de oncologia, é função da comunidade. A comunidade ainda está demorando para pegar, mas está melhor. Então, hoje, nos nossos consultórios, nos hospitais grandes, os grandes centros como a AC Camargo e outros, começamos a perceber um aumento progressivo de casos precoces sendo diagnosticados, sendo tratados. Antigamente era ao redor de 10, 15, no máximo 20% de casos precoces que são admitidos em grandes centros oncológicos. E hoje estamos vendo que isso está aumentando, já está ao redor de uns 25 e subindo. Então, o rastreamento acho que vai melhorar muito o acesso de pacientes a pacientes em fases bem mais precoces, que provavelmente até prescindem de tratamentos multidisciplinares tão intensivos. Então, isso é uma possibilidade, mas estamos ainda no início dela. Eu acho que ainda vai um bom tempo, a gente vai necessitar cuidar de pacientes com doença localmente avançada, que exige um cuidado multidisciplinar e não simplesmente um tratamento local único. Vlad, nesse contexto de doença localmente avançada, quais as novidades da neoadjuvância? O que vocês têm feito na prática, no AC, e o que tem de pesquisa e desenvolvimento? O que a gente tem visto recentemente para a doença localmente avançada é um interesse muito grande em estratégias que incorporem, dado o sucesso da imunoterapia, né, dos inibidores de checkpoint no cenário metastático, da incorporação dessas estratégias no cenário neoadjuvante. A gente tem um conjunto de estudos apresentados recentemente, o NADIM, o DETERD, avaliando o uso de inibidor, habitualmente anticorpos anti-PD1, ou de forma isolada, ou combinado com químio ou com rádio, mostrando uma taxa de resposta patológica maior, que é um preditor de sobrevida nesses pacientes, mais elevada quando comparado com quimioterapia, né? Normalmente a gente vê uma taxa de resposta em torno aí de 10% com quimioterapia, resposta patológica maior, que seria menos de 10% de células viáveis do tumor na peça ressecada. Isso, nos estudos que incorporaram os inibidores de checkpoint, chega em torno de 25 até 42 no trabalho do Ford, mas provavelmente o número mais verdadeiro em torno aí de 20 e 25%, que é o que a gente tem visto na maior parte dos estudos. O que a gente não sabe é se isso, de fato, a longo prazo vai se traduzir em aumento de sobrevida global. A gente espera que sim, dada essa relação entre resposta patológica e sobrevida, mas isso a gente não tem um dado, segmento suficiente. E alguns estudos mais incipientes, eu acho, também avaliando a incorporação de inibidores de tirosina quinase, principalmente para aqueles tumores que têm mutação em alvos como a GFR e ALK, mas os dados ainda são um pouco mais preliminares ainda. Então acho que a gente tem que aguardar, também com taxas de resposta bastante interessantes, mas eu acho que é muito preliminar.
O que a gente faz na prática é o que está bem estabelecido para esses casos. Se o cirurgião fala para a gente que é possível ressecar, você muitas vezes considera fazer a quimioterapia no adjuvante. A maioria desses pacientes vai precisar de tratamento adjuvante, então por que não fazer antes, né? Isso está associado com a melhor aderência ao tratamento e te dá um pouco de informação biológica sobre a doença. E para aqueles casos onde não é possível ressecção cirúrgica, quimio e radioterapia, idealmente concomitante. A gente tem limitações de acesso à radioterapia no Brasil, então em muitos lugares se faz o tratamento ainda sequencial, que apesar de ser inferior, mas é melhor do que você fazer só radioterapia ou fazer só quimioterapia nesse cenário, né? Pensando em outros tumores onde a neoadjuvância está mais desenvolvida, mama, gástrico, as taxas de resposta são superiores a 50%, né? Apesar da imuno, assim, vendo esses números 20, 25, e taxa de resposta patológica completa, né? 50%, 60% ou mais. E vendo esses números de 20, 25, mesmo com imunoterapia em pulmão, e não é resposta patológica maior, ou seja, ainda tem 10% de tumor viável. Ainda é pequeno, né? Pensando em neoadjuvância. O que a gente não sabe é se, principalmente em relação à imunoterapia, essa remodelação da resposta imunológica, na verdade, não vai ser mais importante do que a resposta patológica em si. Esse é um cenário melhor para usar essas estratégias, porque você tem um estado de imunossupressão sistêmica menos forte, né, porque a doença ainda não é metastática, e talvez nesse cenário sirva como tipo uma vacina em vivo, né, como o tumor está ali, isso talvez exponha o sistema imunológico a uma apresentação antigênica mais eficaz e possa resultar numa ativação ou uma reativação da resposta contra o tumor mais eficaz, que vai, a despeito de não vermos uma taxa de resposta patológica tão alta no aumento de sobrevida, mas novamente, isso precisa ser de fato, é tudo teórico, baseado em dado pré-clínico, precisa ser comprovado na prática. Desculpe. Eu tenho duas perguntas para você. Primeira, uma do ponto de vista prático. Primeira pergunta assim. Tirando o Cancer Center AC Camargo, não sei como eu chamaria isso para não errar, é um centro de excelência, para mim, é um centro de excelência do país. Ele e os outros centros de excelência, o Ciro, Oswaldo, Einstein, assim por exemplo, esses grandes centros, eles têm acesso a medicamentos com um pouquinho mais de facilidade. No dia a dia, se alguém vai fazer a neoadjuvância no dia a dia, no SUS, ou então em convênios um pouquinho menos robustos, como que você sugere a neoadjuvância, a adjuvância nesse contexto? Faz de conta você está num lugar, com todo respeito, no interior de algum lugar, onde o oncologista ele vai ter que dispor do dia a dia dele. Como que ele faz na neoadjuvância? E o que ele faz na adjuvância, por exemplo, de um adenocarcinoma N2 ressecável, mínimo, bonitinho? O que você sugere? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, que para mim é uma curiosidade, porque se você pega a doença avançada e imunoterapia, ele não tem início e fim. Ele tem início e não tem fim. Então você vai dando, eu vejo que o tratamento é prolongado. Como que você imagina que você fazendo 2 ou 3 doses pré-operatória, e se tiver célula ainda viável em algum lugar, como que funcionaria isso a longo prazo? Que é diferente da filosofia da quimioterapia. Que a quimioterapia, quando se dava para câncer de pulmão, se dava 4 a 6 ciclos e parava. E depois ficar olhando. Aqui a coisa agora fica mais prolongada. Como que vocês imaginam que isso vai evoluir? 2, 3 doses pré-operatória e depois não mais nada? Ou vai ter que continuar depois? Para onde está indo isso? Então essas são minhas 2 dúvidas. Eu acho que na prática, eu acho, para decidir se você vai fazer quimioterapia neoadjuvante, a primeira coisa é se o tumor é ressecável. Sim. Né? Dito isso, você poderia fazer quimio neoadjuvante em qualquer cenário onde a quimioterapia adjuvante estivesse indicada. Apesar de a gente não ter dados de estudos randomizados isoladamente mostrando um benefício da quimioterapia neoadjuvante, a gente tem pelo menos 3 meta-análises, 2 delas de dado individual, mostrando que o tamanho do benefício da quimioterapia neoadjuvante é semelhante ao da quimioterapia adjuvante, em torno aí de 5%, quando você considera todos os estádios de doença. Então, do ponto de vista prático, qualquer cenário onde existisse indicação de quimioterapia, então pelo menos estádio 2 ou 3 ressecável, né, e talvez um B, você poderia eventualmente fazer quimioterapia neoadjuvante. Na prática, muita gente tem um certo receio
de fazer a quimioterapia neoadjuvante, principalmente naqueles tumores de estágio muito inicial, né, 1B e 2, onde facilmente o tumor seria ressecável, apesar de a gente saber que a taxa de progressão na quimioterapia neoadjuvante é muito baixa, em torno de 6%, e provavelmente reflete já um comportamento biológico de uma doença mais agressiva e que talvez a cirurgia também não faria muita diferença. E eu acho que tem algumas vantagens, porque, novamente, dá uma informação sobre o comportamento biológico da doença, que podem ser úteis até para você definir como você vai seguir aquele paciente, não é? Mas, na prática, a gente termina deixando, na maior parte dos casos, a quimioterapia neoadjuvante para os estágios um pouco mais avançados. Normalmente, estágio 3, ressecável. A gente usa a quimioterapia convencional, não é? E aí, o clássico seria usar quimioterapia baseada em platina com navelbine, que é o mais sólido, apesar de a gente estar atualmente transpondo os resultados de protocolos de quimioterapia usados já em doença metastática. A gente não tem um dado de estudo randomizado avaliando, por exemplo, cisplatina e pemetrexed ou carbitaxol formalmente. A gente tem uma análise do E1505, que foi um estudo desenhado para ver outra coisa, a adição do bevacizumab, mas eles fazem uma subanálise onde eles comparam a sobrevida por tipo de quimioterapia usada e foi semelhante. Então, acho que você pode transpor com relativa segurança, e a gente já faz isso na prática. Por exemplo, usar cisplatina e pemetrexed para adenocarcinoma e carbitaxol ou platina e Genzar, se você não for pensar em fazer radioterapia depois, para carcinoma epidermoide. E se a gente fosse pensar em quimioterapia neoadjuvante, na prática é isso que a gente faz, eu acho que o que poderia ser incorporado. Quer dizer, e aí tem que ter uma discussão se a pessoa, assim, se o oncologista fora de grandes centros tiver acesso a etoposide cisplatina, vinorubina, pode usar, não está tão errado grosseiramente. Muito pelo contrário, os dados que a gente tem são muito mais sólidos para essas combinações do que para as que eu citei anteriormente. A gente terminou preferindo essas outras por conta do perfil de toxicidade e pela facilidade do esquema, né? Cisplatina e navelbine, classicamente você tem que fazer navelbina a cada 4 semanas, na prática a gente modifica um pouco, mas é um esquema também de toxicidade um pouquinho mais difícil de manejar, toxicidade hematológica principalmente, mas esse é o que a gente tem de mais sólido, né? Em relação ao tempo de tratamento da imunoterapia nesse cenário, a gente não tem resposta. Esse eu acho que é a maneira mais fácil de resolver a questão. E existem vários estudos tentando responder todas essas perguntas. Se o ideal é você fazer só imuno antes, se fazer quimio e imuno só antes, ou fazer quimio e imuno, manter um ano de consolidação. A gente tem os dados, por exemplo, do Pacífico para a doença localmente avançada, que faz um ano de durvalumab, mostrando aumento de sobrevida, etc. Então, tem estudos que mantêm o tratamento durante mais um ano, mas talvez seja necessário fazer 2 anos ou não. E mesmo em cenários onde a imunoterapia já está estabelecido, o uso de inibidor de checkpoint, isso é um ponto que ainda não está completamente solucionado, né? A maior parte dos dados mais maduros são em melanoma. A gente sabe, por exemplo, que para melanoma, quem tem resposta completa, você pode parar depois de 1 ano, a taxa de recorrência é relativamente baixa. Para pulmão, a maior parte dos estudos tem usado por 2 anos, 35 ciclos, né, que equivale mais ou menos a 2 anos, dado que os estudos de fase 1 mostram, mesmo para indivíduos que usaram 1 ano e que tiveram boa resposta, um bom controle a longo prazo. Mas eu acho que não é um ponto completamente estabelecido. A gente tem estudos, por exemplo, mostrando que se você faz só 1 ano, a taxa de recorrência é maior do que aqueles indivíduos que mantêm por um tempo mais prolongado. Então, como esse é um cenário muito incipiente, está muito na infância, todas essas perguntas não estão completamente respondidas. E como a imunoterapia não deve ser incorporada ainda na prática nesse cenário, né, o ideal não, deve ser feito dentro de um protocolo clínico, eu acho que isso deve ser respondido, né, dentro desse cenário de pesquisa clínica nesse momento. A minha crença pessoal é que se o indivíduo tem uma remodelação da resposta imunológica satisfatória, provavelmente não há essa necessidade de manter isso indefinidamente. O problema é que a gente não tem como identificar hoje quem é esse indivíduo,
né? E daí a importância dos estudos de biomarcadores, né? Que imunologia é super complexo, porque na verdade você tem uma pletora de fatores que influenciam a resposta imunológica e a gente não sabe também qual é o melhor biomarcador. Isso vai levar um tempo e tem que caminhar junto aí com os estudos clínicos. Uma pergunta assim também de curiosidade. Você como oncologista clínico, Nossa Camargo, quer seja na neoadjuvância, quer seja na adjuvância, quando que você manda o teu paciente conversar com o radioterapeuta? Na neoadjuvância e na adjuvância. Qual é o doente que certeza você fala assim, eu fiz a químio, ou vou fazer a químio, mas preciso da radioterapia em algum momento aqui? Tem algum doente assim, para a prática geral? Toda vez que o indivíduo... Normalmente a gente faz essa conversa junto já, porque a gente, né, tem a reunião multidisciplinar, mas eu acho que, a priori, o indivíduo que tem acometimento mediastinal, ele deve, N2, ele deve ver o radioterapeuta. Então, se você faz quimioterapia no adjuvante, depois da operação, respondendo ou não respondendo, você manda para a radioterapia. Isso mesmo? Eu mando para avaliação, tá? O nosso grupo de radioterapia, ele não... Se o paciente tem ressecção com margens adequadas, não tem margem comprometida, não tem extravasamento capsular, ele mesmo o N2, desde que não seja um N2 muito extenso, ele não irradia, tá? Mas a gente sempre encaminha, a palavra final é do radioterapeuta, né? Quando a gente não tem a oportunidade de discutir de antemão. A gente tenta fazer isso. E na adjuvância a mesma conversa? Na adjuvância a mesma coisa. Operou, veio com acometimento de linfonodo mediastinal, ou margens comprometidas, ou extravasamento, vai para a radioterapia, para avaliação. E pensando no grupo de pacientes com mutação, que é mais frequente, que é do EGFR, nessa mesma discussão de neo e adjuvância, os dados estão mais... Acho que a mensagem para a imunoterapia hoje é não fazer, né? A gente às vezes procura dado, não, vamos tentar, mas realmente não... Pode ser que mude rápido, como está mudando rápido, mas hoje a mensagem é neoadjuvância imuno. A gente não tem informação, não tem biomarcador adequado para NEL. Pode ser que venha, se vai fazer com químio ou sem químio, se vai fazer IP-nivo, por exemplo, combinação de checkpoint. A gente não tem essa informação, a gente está muito precoce ainda. Os dados de doença metastática, sem dúvida, são muito mais robustos. Mas pensando em inibidor de EGFR, TKI, tem algum dado de NEL? Porque às vezes a gente pega aquele paciente com doença localmente avançada, manda para fazer a pesquisa de biomarcador já de cara, mesmo não sendo metastático, e vem um EGFR mutado. E a gente já teve várias discussões de fazer pela taxa de resposta ser superior. Isso tem algum dado hoje mais robusto de se fazer neoadjuvância com inibidor de EGFR? Olha, os dados no cenário adjuvante ainda são, como eu citei anteriormente, bastante preliminares. E a taxa de resposta patológica maior, por exemplo, que é um preditor de sobrevida, apesar da taxa de resposta radiológica ser altíssima, a resposta patológica maior é baixa. Também é baixa. Essas drogas não têm atividade citotóxica, né? Eles são citostáticos na maior parte dos casos. E quando a gente olha para o dado, por exemplo, de adjuvância, a gente tem o adjuvante, que é um estudo que fez formalmente essa pergunta, né? Comparou quimioterapia adjuvante versus gefitinib. Apesar de a gente ver um aumento na sobrevida livre de doença, não parece haver um ganho em termos de sobrevida global. As curvas se cruzam. Todas caem no final. No final. Todos recorrem no final. Eu acho que, novamente, se você tem um paciente que... Eu tenho até dificuldade de imaginar um cenário onde eu recomendaria hoje, mesmo com mutação uma vez que não tem esse... Eu não acredito que essas drogas tenham a capacidade de, a menos que você mantenha ela por tempo indefinido, de eliminar completamente, pelo menos como estratégia isolada, clone micrometastático. Então, existem vários estudos em andamento. Algum no Brasil? Tem algum nosso aberto com osimertinib, alguma coisa assim? Neoadjuvante. Adjuvante. Adjuvante a gente tem o Adaura, né, que está aberto em alguns centros no Brasil. Na Beneficência Portuguesa, por exemplo, eu sei com certeza que está aberto. Tem outros centros avaliando o papel de osimertinib. É um estudo que está tendo muita dificuldade de recrutamento, né, porque tem que ter o T690M identificado, né, upfront. A gente sabe que a frequência, pelo menos usando técnicas que a gente usa habitualmente, a frequência de T690M upfront é baixa, né, que está tentando responder isso. Na verdade, a gente tem 9 estudos em andamento no mundo avaliando
tempo de duração, se você tem que dar junto com quimioterapia ou dar de forma sequencial. Os diversos inibidores de EGFR tem menos estudos para outros inibidores, por exemplo, o Alkmest inclui também a avaliação de inibidor de ALK dentro de dos braços no cenário adjuvante. Esses estudos no cenário adjuvante estão um pouco mais adiantados. O problema é que estudo de adjuvância leva um tempo muito longo para a gente ter o resultado, né? E uma das vantagens de você fazer neoadjuvância é você poder olhar para a taxa de resposta patológica completa, mas como eu citei anteriormente, para essa estratégia, parece que ela é um pouquinho menor, inclusive, do que quimioterapia, né? Então, eu não sei hoje como que isso vai se inserir no cenário do tratamento adjuvante ou neoadjuvante de câncer de pulmão, mas eu acho que a gente tem que aguardar um pouquinho o resultado definitivo desses estudos, né? E uma coisa também que a gente fica hoje com o durvalumab de manutenção, não sei se pode chamar de adjuvante, né? Depois de fazer radioquímio sem operar, não dá para falar adjuvante. A gente costuma falar que é terapia de manutenção. Mas a gente às vezes vê hoje pacientes que são estadio 3 e que o cirurgião fala, não, esse é ressecável, mas será que vai ter o benefício da cirurgia e vai perder o benefício da rádio, químio e durvalumab de manutenção? Vocês têm discutido mais aqueles que são os estadio 3 que devem ser operados ou ir para terapia? Olha, Marcelo, eu acho que se o tumor ele é ressecável, eu acho que ele deve ser ressecado, tá? Então, aqueles casos que o cirurgião diz pra gente que é ressecável, e aí eu acho que tem que olhar muito para o mediastino nesse cenário. A gente resseca normalmente aqueles que têm uma estação comprometida, que você não tem linfonodo volumoso, né? Eu acho que se encaixa nesse perfil e é ressecável, eu não trocaria nesse momento. A taxa de controle local é melhor e você pode inclusive consolidar, como a gente discutiu, com radioterapia, se você achar necessário, que melhoraria ainda mais a taxa de controle local. A gente pode discutir se isso vai ter impacto no risco de recorrência à distância, né? Mas eu acho que para a doença localmente avançada, o controle local regional é algo importante. Então, sempre que for possível fazer cirurgia, eu acho que é algo que deve ser... Tem que ter um pouco de cuidado também para você também não passar demais, né? Tá cheio de linfonodo, tem várias estações, ou tem aquele book, e mesmo que o cirurgião diga que é ressecável, provavelmente esse subgrupo não vai se beneficiar da ressecção, né? Então, é uma questão de selecionar o paciente, e a gente tem dados retrospectivos, né, mostrando que esses subgrupos, por exemplo, que eu citei anteriormente, ainda tem uma evolução melhor, estão associados com sobrevidas melhores, mesmo com cirurgia isolada, né? E talvez seja esse grupo onde a gente, nesse momento, deva focar a estratégia de ressecar, tá? E se for possível, se encaixou, eu acho que deve ser feita a ressecção ainda. No AC Camargo, atualmente, está tendo uma revisita, eu chamaria, sobre a cirurgia pós-neoadjuvância, que houve uma época onde os estudos mostraram claramente que se beneficiou bastante da neoadjuvância dentro das limitações dos estudos, aqueles que fizeram somente lobectomia, não fizeram pneumectomia, pela taxa de complicações. Estou falando de coisas da década de 80, assim por diante. De lá para cá, outras coisas um pouquinho mudaram. E a gente está vendo uma revisita para a pneumectomia pós-neoadjuvância. Qual é teu feeling no AC Camargo? Vocês estão ficando um pouquinho mais agressivos quanto à indicação de solobectomia, quando você fala que é ressecável? Ou vocês estão criando de vez em quando alguns doentes que fazem pneumectomia? E se quando vocês fazem isso, vocês diferenciam o lado direito do lado esquerdo? Então, isso entra na discussão, ou se for pneumectomia, não tanto faz, a gente faz neoadjuvância, se precisar de pneumectomia, vai para pneumectomia? Não, a gente ainda restringe um pouco para se a cirurgia que vai ter que ser feita é pneumectomia, a gente tende a pensar um pouco com mais cuidado. Então a gente seleciona aquele paciente que não tem comorbidade importante, que tem uma boa função pulmonar, ou seja, onde o risco teórico de complicações pós-cirúrgicas ou de uma sequela que vai impactar muito na qualidade de vida pós-cirúrgica é baixo, né? Mas não é mais aquela contraindicação, a pneumectomia não vamos fazer porque isso aqui vai evoluir muito mal, né? E eu acho que isso também, e aí tem que ter um outro cuidado, porque eu acho que isso depende muito da experiência do grupo de cirurgiões com cirurgia nesse cenário, né? Se as pessoas
fazem isso e houve uma curva de aprendizado, seguro. Caso contrário, é melhor não inventar muito, né? Seja um pouco mais conservador, para também não gerar um problema associado com o tratamento, que eu acho que é pior do que, às vezes, o problema da doença. O que a gente eu tenho comentado muito quando a gente vai fazer uma palestra, uma conversa com os colegas em alguns lugares, porque o fundamental provavelmente não é a receita do bolo. O fundamental é você conhecer teu time inteirinho. Isso que você acabou de falar realmente é fundamental. Então, às vezes, você está numa cidade onde a radioterapia é péssima, com todo respeito às radioterapias. Às vezes o aparelho é muito antigo, não tem essa qualidade. Aí você vai ter que forçar a barra um pouquinho mais na hora da cirurgia. Vice-versa. Você tem numa área onde a cirurgia tem taxa de complicação por algum mistério um pouquinho maior do que o esperado. Vale a pena dirigir um pouquinho para a radioterapia. Então, tem que conhecer teu meio e criar um grupo multidisciplinar, mesmo que esteja sentado no mesmo centro, que você imagina qual é o lucro e o benefício e o risco para você organizar. Porque a gente fala às vezes, melhor fazer radioquimioterapia. Mas às vezes a radioterapia é tão pouco eficaz que vale a pena às vezes insistir na cirurgia. Eu sei que talvez seja melhor ou igual, mas aí você tem que dosar para o teu lugar. É fácil falar quando a gente está num lugar de excelência, tem tudo qualquer hora. Mas tem lugares que não tem. Então, eu acho que a pessoa tem que se conhecer. E sentar todo mundo junto e falar assim, olha, sabe uma coisa, eu sei que, mesmo o lobectomia aqui, mas acho que nossa taxa de complicação, porque a UTI não funciona, ou o hospital não tem alguma condição, é melhor migrar para uma outra, onde o risco-benefício é mais. Acho que, não sei se vocês pensam algo parecido. Eu concordo plenamente, eu acho que é muito importante, né, customizar a sua forma de tratar, seja a quimioterapia, a radioterapia ou a cirurgia, para a sua realidade. Isso é um ambiente, claro. Não adianta inventar, né, algo para o qual você não vai ter estrutura suficiente para dar suporte para o paciente, ou maquinário adequado de radioterapia, por exemplo, ou um cirurgião que não tem um treinamento para fazer determinados procedimentos. Então, acho que é muito importante você saber a sua limitação, né? Sempre foi me dito que uma boa qualidade do médico é ter bom senso, e eu continuo acreditando nisso. Bom, excelente papo, acho que a gente deu para definir bem a questão da neoadjuvância e adjuvância. Eu acho que o principal é que as novidades estão para vir. Sim. Tem muita coisa sendo estudada, mas as novidades ainda estão para vir. A gente ainda tem que manter o nosso tratamento de sempre, como o Riad colocou bem, e o Vlad, a questão da realidade de cada local, e seguir com o tratamento que a gente já tem padrão e aguardar os dados dos estudos futuros. Obrigado, Vlad. Obrigado, Riad. Obrigado, Vlad.